Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e esse é o Cientificaliente, o canal que se gruda na ciência do amor de um jeito diferente. Esse vídeo vai falar sobre John Bowlby, vai falar sobre a teoria desse grande psicanalista, cientista, psicólogo, psiquiatra, sei lá qual... Tudo pode imaginar, ele seguiu todas as áreas do conhecimento, diversas áreas de conhecimento para fazer a teoria dele. Então, desde já, peço aquele like, peço para se inscrever no canal, caso você esteja procurando alguma coisa sobre a vida de John Bowlby e parou nesse canal. Esse aqui é um canal sobre ciência do amor. Seja muito bem-vindo, já se inscreva porque tem muita coisa interessante além desse vídeo. Vamos para ele! O Bowlby é filho de uma família rica de Londres, família bastante rica. O pai dele era cirurgião, enfim, da família real, era uma coisa bem aristocracia inglesa de Londres, etc. Né? A mãe deixava ele a maior parte do tempo com a babá, porque na época tinha aquela ideia de que a proximidade materna podia ser ruim para a criança vai ficar mimada se a mãe for muito próxima. Então ele tinha contato com a mãe só 1 hora por dia, que é a hora do chá, que chá é um negócio sagrado lá na Inglaterra, e era aquele o momento que ele tinha contato com a mãe. Mas basicamente ele ficava o tempo inteiro com a babá, e a babá era a figura... Pode-se dizer a figura de apego, assim. Então, quando ele fez 4 anos de idade, essa babá foi demitida ou foi embora, não sei ao certo, mas a babá saiu da casa. E para ele foi uma coisa muito difícil, foi uma situação bem difícil essa questão de perder essa figura que era central na vida dele, né? Com 7 anos de idade, ele foi para um colégio interno, foi estudar num colégio interno, também algo comum para as famílias ricas da Inglaterra, manda os filhos cedo para o colégio interno, para aprender a se virar na vida já desde cedo, né? Mas mais tarde ele escreveu num dos livros dele que não mandaria nenhum cachorro para lá, nem o pobre do cachorro, ele teria pena até do cachorro de mandar com 7 anos de idade para um colégio interno. E a última obra do Bowlby foi uma biografia do Darwin. Então isso também é um fato curioso da vida dele que eu queria trazer, que se diz que ele é psicanalista, enfim, quer dizer, ele é psicanalista de fato, e muitos dos que estudam a obra dele são psicanalistas, mas para vocês verem o nível do cientista que nós estamos lidando, é alguém que fez uma biografia do Darwin. Isso antes de morrer, né? A biografia do Darwin que ele escreveu foi publicada depois dele morto, né? Do Bowlby morto, não do Darwin, obviamente, né? E, enfim, então eu acho isso muito legal. Muita gente diz, Vicente, mas você não gosta de psicanálise, por que você gosta do Bowlby? Pô, mas olha o nível do cara, assim, um cara é altíssimo nível, altíssima preocupação com a ciência, que é o objetivo deste canal Cientificaliente. A história de como o Bowlby começou a fazer a teoria dele vem da Segunda Guerra, quando se percebeu que crianças órfãs apresentavam dificuldades sociais. O que aconteceu? Teve a Segunda Guerra, um monte de gente, de crianças órfãs, um monte de crianças perderam os pais na guerra, os pais foram lutar nessa guerra, a Europa ficou arrasada, enfim, depois do final da guerra, teve um monte de famílias desajustadas, esse era um problema grave do pós-guerra. E então se percebeu, o Bowlby foi convidado pelas Nações Unidas para escrever um panfleto sobre o assunto. Esse panfleto foi batizado de privação materna, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que no Wikipédia tá errado essa informação. O Wikipédia coloca OMS. É interessante, sim, o Wikipédia no verbete de teoria do apego vai colocar que é a OMS. E no do John Bowlby coloca que é as Nações Unidas, tá? Então a Wikipédia está contraditória aí, mas eu fui pesquisar em outras fontes e esse panfleto foi feito para as Nações Unidas, né? Então isso é uma coisa muito legal, assim, imagine que você seja um Bowlby, seja um psicanalista lá, e é convidado pelas Nações Unidas, nesse período pós-guerra,
para escrever um panfleto sobre isso. Então, um panfleto sobre como que é a questão dessa coisa da privação materna, como são essas coisas das crianças órfãs, como é que é o desenvolvimento delas. Eu aceitaria para falar de qualquer coisa, enfim, porque as Nações Unidas, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, era a entidade do mundo, assim, tipo, ela foi criada com o fim da Segunda Guerra para promover a paz mundial, então era algo extremamente relevante, então foi uma coisa muito legal o Bowlby ter sido chamado para isso. Só que foi a primeira vez que o Bowlby escreveu sobre isso quando ele foi chamado para fazer esse panfleto. E ele fez o panfleto, atendeu o pedido da ONU, enfim, mas mais tarde ele ficou refletindo, assim, aquele panfleto ficou na cabeça, podia ter escrito isso, podia ter escrito aquilo, e nessas reflexões ele fundou a teoria do apego. A obra do Bowlby sobre apego está publicada em 3 principais obras, né? É uma trilogia sobre o apego, né? E a primeiro livro se chama Apego, o segundo se chama Separação e o terceiro se chama Perda. Então são livros com título curto, nomezinho curto, mas são livros grossos, enfim, são bastante importantes para a área. A teoria do Bowlby, então, ele era psicanalista, como eu falei, mas ele se embasou em diversas ciências. Ele se basou na etologia, né? Eu mostrei o Lorenz no vídeo número 1 dessa parte de apego, se baseou na teoria das relações objetais, na biologia evolucionária, enfim, também comentei que ele fez uma biografia do Darwin, fez na psicologia de desenvolvimento, ciências cognitivas, teoria do sistema de controle, então uma coisa de behaviorismo. Então só pra gente ver que a gente tá falando de um autor bem completo, assim, um autor que de fato foi nas ciências, ele foi, de fato, leu ciências, assim, que eu vejo muito psicanalista hoje em dia tendo ojeriza a ciência, assim, então o Bowlby era alto nível, assim. Quer dizer, tem psicanalista que lê ciência, enfim, isso aí não são todos, né? Mas o Bowlby era desses que eu admiro. Padrão científico aliente de qualidade. Os comportamentos de apego, eles são instintivos, além de estar no instinto, eles também são inatos, ou seja, são comportamentos que a gente nasce, a gente já é pré-programado para ter esses comportamentos. E qualquer condição que ameace o nosso apego, que ameace a nossa realização de aproximação, qualquer coisa que ameace isso, vai gerar uma reação nossa, vai ativar o nosso apego. Então uma separação vai ativar nossos comportamentos de apego, uma insegurança, um medo, então tudo são situações da vida que vão ativar os nossos comportamentos de apego, assim. Então, tanto que a gente fala assim, eu tô com muito medo, numa situação de muito medo, o que a gente fala, assim? Fala assim, eu quero a minha mãe, é o que a gente mais imagina, assim. Então, é esse tipo de coisas negativas, aversivas pra gente, ativa o nosso sistema do apego. Tanto bebês quanto as mães desenvolvem uma necessidade biológica de ter um contato entre si. E isso é uma coisa que é evolutiva, assim, a humanidade não evoluiria sem isso. Se os bebês não tivessem um apego pela mãe, pela figura da mãe, eles não sobreviveriam, porque eles têm que ir atrás da mãe, não só pela questão do alimento, mas pela questão do afeto, assim, é muito importante ter o cuidador numa fase da vida que a gente é bastante frágil. É muito importante ter o cuidador presente e é adaptativo a gente ter mecanismos de correr atrás desse cuidador. E, por outro lado, para a mãe também é adaptativo ela ter um padrão do bebê, porque, enfim, isso é uma coisa da reprodução da espécie, cuidar da prole, isso tem a ver com a própria psicologia evolucionista, isso é um padrão evolutivo, essa coisa de existir uma reciprocidade, o bebê querer se aproximar da mãe e a mãe querer se aproximar do bebê. Agora eu queria abordar com vocês alguns dos principais aspectos da teoria do apego do John Bowlby, alguns dos conceitos principais, conceitos chaves dessa teoria de apego dele.
O primeiro deles é o da monotropia. A monotropia significa que uma criança tem uma necessidade inata, que o apego é inato, de se unir a uma única figura principal de apego. Então vai ter essa... Por isso que é mono, é uma só. Assim. Deveria haver, então, um vínculo primário muito mais importante do que qualquer outro, e geralmente esse vínculo é pela mãe. Não necessariamente precisa ser a mãe essa figura. O Bowlby parece que foi a babá pelas histórias dele, assim. Mas não necessariamente é a mãe essa figura de apego principal. Instintivamente, os cuidadores também respondem aos comportamentos dessa criança pelos quais os são responsáveis. Então, a criança tem esse padrão de monotropia, de ter um apego por uma pessoa só, e a mãe ou essa figura, enfim, quem quer que seja, também vai desenvolver um apego recíproco por essa criança monotrópica, enfim. E isso vai criar um padrão de interação. E interação é uma coisa chave em quaisquer relações humanas, enfim, é importante esse padrão de interação. A interação também vai reforçar o apego. Outro conceito importante se refere aos primeiros anos de vida. Nos primeiros anos de vida, uma criança deve receber cuidado contínuo. Assim, isso é bastante importante, o cuidado da criança ser muito forte, muito contínuo durante os primeiros anos de vida. Os primeiros anos de vida são chaves para a vida inteira dessa pessoa. A maternidade é quase inútil, então esse é um termo bastante forte, mas faz bastante sentido. Ela é quase inútil se for atrasada até depois dos 2 anos e meio ou 3 anos de idade. Veja bem, quase inútil. Há muito pouco a ser feito se a gente atrasar depois de 3 anos. A pessoa já vai desenvolver traumas e esses traumas vão pro resto da vida, então não há o que fazer, a pessoa vai ter esses traumas. Claro, a gente pode fazer terapia, qualquer coisa para diminuir esses traumas, trabalhar esses traumas, mas vai ser aquela coisa constante de sempre trabalhar e daqui a pouco esse trauma volta. Então a maternidade ela é quase inútil se for atrasada por tanto tempo, né? E é um período crítico caso a maternidade seja atrasada até depois dos 12 meses, também é um problema, assim, se atrasar, assim, claro que é um problema menor, mas é um período crítico, assim, então quando a pessoa é bebê, é importante ter essa figura materna. As consequências dessa privação materna são irreversíveis a longo prazo, né? Então vão resultar, não necessariamente, isso é bastante importante, mas pode resultar em delinquência, inteligência reduzida, o QI depende dessa questão do apego, o próprio QI, a agressividade, que tem a ver com delinquência, comportamentos depressivos, psicopatia sem afeto. Muitas psicopatas e serial killers, a gente, quando se investiga a vida deles, tem alguma situação traumática na infância, né, e delinquentes, etc. A família é muito importante para combater essa questão da delinquência, e isso tem a ver com comportamentos de apego. Outra questão que tem na teoria é a questão da angústia. Assim, então o Bowlby descreve esses passos, como é que acontece quando tem uma separação. A separação a curto prazo de uma figura de apego vai levar à angústia. Se separar um pouquinho assim, da criança da figura de apego, ela vai se angustiar, vai ter um sentimento ruim. Né? E existem 3 etapas nessa angústia. A primeira fase é o protesto, assim, tipo, volta aqui, tipo, começa a chorar pra ver se aquela figura volta, então essa é a primeira fase. Aí a pessoa volta a atender o protesto e morreu nessa fase. Mas se a pessoa começa a protestar muito e não tem esse reencontro com a figura de apego, vem pra fase do desespero. Então uma fase que a pessoa já fica naquela angústia e começa a se ampliar, começa a ficar um desespero, começa a ficar aquela situação de sem amparo, não sei o que eu faço, não sei o que fazer, como agir, fica aquela situação do sem chão, né? E a última fase é a fase do desapego.
Assim, aí a pessoa já vai uma fase mais racional, assim, pô, tu abriu mão de mim, tu me largou, me abandonou, não quero mais saber de ti porque eu não quero mais sentir esse desespero, vou me desapegar ou vou criar apego por outra figura, ou enfim, então ocorre esse desapego, assim, então ocorre que essa pessoa que abandonou deixa de ser uma pessoa central na vida dessa criança, o que é bastante trágico, assim, então não se deve, não é o ideal, quer dizer, claro que não é o ideal, não é a pior coisa que pode acontecer, é o desapego, né? A não ser que você vá vender alguma coisa na OLX. O último tópico que eu gostaria de abordar da teoria do Bowlby é o modelo de trabalho interno. O que é isso, né? O modelo de trabalho interno ele é um marco cognitivo que compreende representações mentais para entender o mundo, o eu e os outros. Então, o modelo de trabalho interno é tudo isso que vai me fazer entender tudo, entender pessoas de uma maneira geral. Como que eu internamente compreendo como são as pessoas e a interação como elas, como essa interação deve ser, né? E a interação com todas as pessoas é guiada pelas lembranças e expectativas do seu modelo de trabalho interno. E então, tudo que eu vou fazer tem a ver com como eu aprendi que é as relações humanas. Como eu vou interagir com humanos tem a ver com como eu aprendi a interagir com humanos. E eu aprendi a interagir com humanos a partir desse modelo de trabalho interno que foi criado a partir da relação com o cuidador. Então, é muito importante que a relação do cuidador com o bebê seja uma interação saudável. É muito importante isso. Porque se não for saudável, a tendência é que a interação com outras pessoas também não seja saudável. Então, a pessoa com um péssimo modelo interno, ela vai interagir com os outros de uma maneira ruim, refletindo aquela maneira como foi a interação do cuidador com a própria pessoa quando bebê, né? Então é bastante importante. Muitas vezes as pessoas vão para terapia e com algumas queixas relacionadas muito com repetição, tá? Então, só arruma o namorado cafajeste, assim. Provavelmente o que está acontecendo é que você tem um modelo de trabalho interno no qual você é a vítima de um cafajeste. Esse é seu modelo interno. Então não é assim, eu tenho azar de só cair cafajeste na minha vida. Assim, não, você que só procura o cafajeste. Assim, assume tua parte da culpa aqui nessa história. A hora que aparecer um cara legal, simpático, não sei o que, você não vai se sentir atraído ou atraída por essa pessoa, enfim. Por causa desse modelo interno. Mas isso tem mudança na terapia, se dá pra se mudar, mas é aquela história, né? Os primeiros anos de idade são os mais cruciais para solidificar esse padrão interno. Depois o que a gente tá fazendo é adaptações, gambiarras, nós estamos mudando e que ajuda, enfim, mas não é o ideal. O ideal é o desenvolvimento nessas primeiras fases, ter um desenvolvimento sadio nessa primeira infância, nesse início da infância. Certo? Então, muito obrigado pela atenção até aqui. A gente vai ter uma parte 4 agora da teoria de apego. Eu não sei até onde é que a gente vai, mas a parte 4 nós vamos falar do trabalho de Mary Ainsworth e da Mary Mann, duas Marys. Enfim, vamos falar dos trabalhos delas, né, sobre os tipos de apego. Então eu peço que vocês vejam até o final a nossa trilogia do apego também, que tem mais livros do que o Bowlby, mas não é uma coisa tão completa quanto a do Bowlby, mas eu espero que seja um resumo bom e que acrescente muito para vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês, novamente, um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!